tarde aos alunos dos Bastidores da História. Hoje nós continuamos o nosso livro As Famílias que Construíram Roma, na última parte da família Della Rovere. A outra igreja, em homenagem a Maria, é a igreja de Santa Maria della Pace, mas essa traz uma história política por trás. Durante o pontificado do Papa Sisto IV, aconteceu a chamada Conspiração dos Pazzi. O que foi a Conspiração dos Pazzi? Foram o, o Riário, que era sobrinho, alguns dizem que era até filho do Papa Sisto IV, o Girolamo Riário e o Papa Sisto IV se aliaram aos inimigos da família Medici lá em Florença para tentar tirar os Medici do poder. E eles vão armar o assassinato dos irmãos Medici, o Lorenzo e Giuliano, dentro do Duomo de Florença, da Catedral de Santa Maria del Fiore, na celebração de uma missa. Um evento extremamente diferente, porque era proibido de qualquer forma violência dentro de uma igreja, quanto mais durante uma celebração. Mas eles já tinham tentado matar os irmãos em outro momento, não tinham conseguido e acharam que essa era a oportunidade. Nessa conspiração, vai acabar falecendo o Giuliano Medici, irmão de Lorenzo. O Lorenzo vai ficar extremamente raivoso com relação a isso, vai ficar querer se vingar do Papa e vai começar um momento de conflito grande do Papa com a família Medici. Aliado a isso, a gente vai ter nesse período da história uma ameaça dos turcos otomanos, que estavam expandindo o seu território e estavam ameaçando chegar em Roma. Então, o Papa Sisto IV sabia que ele precisava acabar com esse conflito com a família Medici, porque ele precisava mais de aliados dentro do território italiano do que inimigos. Sabemos que era um momento conflituoso de guerras entre famílias, entre esses locais, Florença, Siena, Veneza, Milão, Roma. Porém, esse momento aqui foi um momento que eles imaginaram que era melhor se unir. E o Papa Sisto IV vai usar como uma forma política a construção, ou melhor, a reconstrução dessa igreja aqui chamada Santa Maria della Pace, para celebrar a paz com a família Medici. Ele usou como motivação para a reconstrução da igreja um milagre que tinha acontecido aqui na igreja. Alguns jovens estavam brigando e uma pedra vai atingir o afresco de Virgem Maria, que é esse que vocês estão vendo aqui na imagem que eu já vou passar o vídeo, a imagem de Virgem Maria e ela começou a sangrar. Então, esse milagre motivou a reconstrução da igreja, aliado a todo esse contexto político e histórico do Papa Sisto IV com a família Medici. Por isso que a igreja se chama Santa Maria della Pace, ou seja, Santa Maria da Paz, celebrando essa paz aqui obtida do Papa com a família Medici. Antigamente já existia uma igreja aqui, a gente tem ela aparecendo na lista das igrejas de Roma. Em 1188 ela aparece como Santa Andreia de Aquenares e já em 1192 dedicada a Maria como Santa Maria de Aquenares. Aquenares eram os homens que vendiam água. Não era todo mundo que tinha a possibilidade de ter água potável em casa. Então, tinha aquele que vendia a água. E aqui era a igreja deles.
E essa reconstrução aconteceu, então, durante o pontificado do Papa Sisto IV. Porém, ela foi bastante modificada, assim como a Basílica de Santa Maria del Popolo, na época do Papa Alexandre VII Kid, que vai reestruturar o edifício que estava em péssimo estado, usando o projeto de Pietro da Cortona. Pietro da Cortona era outro artista e arquiteto que estava se destacando aqui em Roma no século XVII. E ele teve uma dificuldade grande para conseguir criar essa fachada cenográfica e teatral, mas obteve bastante sucesso criando todo esse elemento curvo aqui na frente e essas abas laterais, onde do lado esquerdo aqui fica o que era o. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês, espera aí, depois eu volto. O que era o claustro do mosteiro realizado, projetado por Donato Bramante. Bem, então a igreja foi totalmente reestruturada no século XVII e, novamente, o que nós enxergamos hoje na igreja de Santa Maria della Pace não é o que se enxergaria lá no século XV, quando Sisto IV reconstruiu a igreja. Toda essa fachada tem elementos barrocos e na parte interna também. O que mais aqui que eu não falei? Bom, aqui, então, vamos ver a imagem. Esse aqui é olhando do altar para a porta de entrada, aqui a fachada da igreja, e aqui o detalhe dessa imagem de Virgem Maria com o menino Jesus nos braços, que teria, então, acontecido um milagre e motivado a reconstrução da igreja. Provavelmente é o único elemento aqui dentro da igreja que o Papa Sisto IV reconheceria na igreja de Santa Maria della Pace, ou seja, todo o resto foi modificado e decorado posteriormente. Dentro da igreja de Santa Maria della Pace, a gente tem muitas obras de arte, entre elas essa decoração aqui em afresco, que foi realizada por Rafael Sanzio e sua escola. Não é da família Della Rovere, é da família do Chigi, porém eu já estou falando dessa capela para que a gente possa finalizar a ideia da Igreja de Santa Maria della Pace. Lá no final do livro, ele vai retomar isso que eu estou contando para vocês, e claro que daí a gente não vai repetir o mesmo assunto. Aqui a gente vê a parte, na parte mais inferior, que são as sibilas, e na parte superior, os profetas. Esse tema de profetas e sibilas foi bastante comum durante o período do Renascimento e do Barroco. As sibilas eram sacerdotisas, adivinhas da cultura greco-romana, que ficavam dentro de cavernas e tinham o poder de adivinhar o que iria acontecer, adivinhar o futuro. E elas profetizaram a vinda de Jesus para a Terra. Por isso que uma figura que não é cristã aparece dentro de uma igreja. Elas são comparadas aos profetas que também tinham esse dom de adivinhar, de saber o que iria acontecer. Então, lá na parte superior, a gente vê Abacuque e Jonas, a gente sabe porque os nomes aparecem escritos embaixo, Davi e Daniel. E na parte inferior, que seria a parte que é atribuída pelas mãos de Rafael Sanzio, são as sibilas. Existe uma dúvida sobre a identidade das sibilas. A pérsica, ok, seria essa daqui, sibila líbica, e essa aqui poderia ser a tiburtina ou a cumana, e essa aqui também poderia ser a tiburtina ou a cumana. O mais provável é que essa seja a sibila cumana. Por quê? Segundo a história lá da mitologia greco-romana, essa sibila teve um caso com Apolo. Apolo se apaixonou por ela era muito bonita, mas ela não queria ficar com ele. Então, ela
acabou conversando ali com Apolo e tal, e vai dizer, olha, eu fico com você desde que, e daí juntou um punhado de grãos de areia do chão, desde que você faça eu viver durante todo o tempo do número de grãos que estão aqui na minha mão. O Apolo, que estava interessado na Sibila Cumana, vai aceitar, mas ela não vai cumprir a parte dela e o Apolo vai puni-la. Por quê? Porque ela esqueceu de pedir para ficar bela durante todo esse tempo que ela gostaria de viver. E ela vai ficar muito velha, muito feia, e seria uma espécie de um castigo para ela. E dentro dessas sibilas aqui, aquela que se parece muito velha e feia, muito idosa e feia, é justamente essa daqui. Então, é mais provável que essa seja a Sibila Cumana, se a gente estiver alinhado com a cultura greco-romana, com a história que se contou lá na mitologia greco-romana. Uma coisa interessante dessas pinturas do Rafael na Capela Kid, dentro da Santa Maria della Pace, que a gente lembra muito dos profetas e das sibilas que aparecem na Capela Sistina, aqueles que foram realizados por Michelangelo Buonarroti no teto da capela, junto com os profetas e as sibilas, entre 1508 e 1512. É muito provável que o Rafael tenha se inspirado nas pinturas do Michelangelo para fazer esse afresco aqui, e por isso que a gente vê essas semelhanças. Rafael tinha essa forma de ver o seu trabalho, que ele sabia admirar outros artistas e pegar o que esses artistas tinham de bom. Então, a gente vai achar dentro das pinturas do Rafael elementos de Michelangelo, elementos de Leonardo da Vinci e de outros pintores importantes desse momento. Ele aprendia com os outros artistas e, de certa forma, até homenageia os artistas que ele considerava tão bons quanto ele, como é o caso aqui de Michelangelo Buonarroti, que a gente vê essa semelhança das sibilas e dos profetas da Capela Sistina com essa pintura, esses afrescos aqui da Santa Maria della Pace. E ao lado da igreja, então, ficava esse mosteiro dos dominicanos, que foi projetado por Donato Bramante, que foi um grande arquiteto do período renascentista. O primeiro projeto da Basílica de São Pedro foi realizado por Donato Bramante, e ele fez outros projetos, incluindo aqui, então, esse mosteiro com o claustro, onde a gente vê a arquitetura renascentista aqui de forma bem evidente, com o uso dessas arcadas, desse arco pleno. Hoje, essa parte do mosteiro é usada como museu, então, para a gente conseguir ver o claustro e toda essa parte aqui, a gente precisa pagar o ingresso do museu, ou dá para a gente subir no café que tem ali na parte superior do claustro, e ver essa imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, e ver também os afrescos aqui do Rafael Sanzio de cima. Vou mostrar aqui a imagem entrando na igreja. Então, logo na entrada da igreja, na primeira capela à direita, é onde estão os afrescos de Rafael Sanzio, ou atribuídos a Rafael Sanzio. E a gente vê essa semelhança com as sibilas do Michelangelo lá da Capela Sistina. Bom, gente, então, se não temos mais perguntas, podemos encerrar a gravação. Um beijo.